E aí, guys, Rogério Ferreira aqui, sou um ex-gestor de tráfego, já estou na área aí dos anúncios há mais de 7 anos. E por que ex-gestor de tráfego? Né? Porque eu não fico preso em ferramenta de anúncio, em gerenciador de anúncios do Facebook, do Google, etc. Isso aí para mim é ferramenta. Eu manjo é de anúncio, de publicidade, você vai entender melhor daqui a pouco, tá? Vamos lá, para quem que é esse vídeo primeiramente? Esse vídeo é para você que é iniciante no mercado digital, quer começar a prestar serviços, e pode ser serviço de gestão de tráfego, né, que é o que a gente vai falar aqui. Também é para você que já é macaco velho, tá aí nesse mercado há muito tempo igual eu, mas que tá vendo as mudanças chegando, tá sentindo a água batendo na bunda e não sabe como se reinventar, né, para se adaptar a essas mudanças. E terceiro, esse vídeo é para você que é empresário, que está pesquisando sobre o assunto, seja para você mesmo fazer na sua empresa ou para você contratar alguém e pelo menos saber cobrar essa pessoa, certo? E vamos lá, o que está acontecendo? Hoje é inegável a presença das inteligências artificiais e principalmente nas plataformas de publicidade. Mas isso é bom. Por quê? Pensa aqui comigo. Facebook, Google, TikTok, etc. são plataformas que têm milhares, milhões, bilhões, às vezes, né, de usuários. E elas captam todas as suas informações, tudo que você faz na internet, seu comportamento, seus interesses e seu comportamento de compra também. E como que essas empresas são tão ricas, né, sendo que nenhum usuário pagou para usar essas redes? Pelo simples fato que elas vendem o espaço de publicidade nas plataformas delas. Então, por que isso é tão atrativo para os anunciantes? Justamente pelos dados que eles têm acesso. Eles vendem esses dados que eles têm acesso para os anunciantes. Por isso é tão atrativo, né? Por isso é tão bom você anunciar nas redes sociais. Beleza, entendi isso. Mas por que é bom, né, a inteligência artificial tomar conta até da publicidade? Justamente pelos bilhões, trilhões de dados que essas plataformas têm disponível. Pensa que o tanto que a máquina deles, o algoritmo deles, ficou inteligente de tantos dados que ela já processou. Então ela virou uma puta inteligência e aí ela é mais inteligente que você, sim. Ela entende mais do seu público do que você. Ela sabe quem compraria o seu produto melhor do que você, acredite se quiser. Pois é. Então hoje o que a gente faz? O que a gente precisa fazer para se adaptar a essas mudanças? Se antes o criativo já era importante, hoje o criativo é 95% dos resultados das suas campanhas. O criativo bem feito, bem direcionado para um público-alvo específico, é o que vai te trazer resultado. Provavelmente você já testou, né, a segmentação Advantage Plus do Facebook, por exemplo. E você viu que não teve resultado nenhum. Mas por que isso acontece? Provavelmente porque o seu criativo estava ruim. Porque como que funciona o Advantage Plus? É basicamente o seguinte, você fala assim pro Facebook, ó, eu não vou escolher meu público, você que vai. Mas como é que o Facebook vai fazer isso? Lendo, escaneando o seu criativo. Então se o seu criativo não está atrativo para o público que você quer, o Facebook ele não vai encontrar esse público que você quer. Por quê? Porque ele entendeu que aquele criativo é para outro tipo de público. Por isso que você testou e não deu certo. Porque às vezes o seu criativo não estava comunicando com quem você queria. Vou dar um exemplo aqui de um cliente meu de espaço de festa para casamentos. Ele já é meu cliente aí desde acho que junho do ano passado. E quando esse cliente entrou, esse cliente ele estava fechando poucos contratos por mês, tipo 2, 3 contratos em um mês, isso é muito pouco. A partir do momento que a gente começou com as campanhas de Facebook, a gente não fez Google, só Facebook mesmo. A partir do momento que a gente começou com as campanhas no Meta, hoje, que já é abril de 2025, eles já encerraram as datas desse ano, de 2025. Não tem mais data disponível. E já começou a fechar contratos para o ano que vem, 2026. Ou seja, eles estão fechando demais. E qual foi o segredo? O que eu fiz de diferente? Criativo, bem segmentado, ou seja, para noivos, né, quem vai alugar o espaço para casamento, são noivos, certo?
E a segmentação na plataforma, advantage. É isso. O Facebook entendeu o meu público com base no meu criativo. A única segmentação que eu fiz, para ser bem sincero aqui com vocês, honesto, 100% honesto, é a geolocalização, porque não faz sentido uma pessoa de Manaus vir casar aqui em Goiânia. Esse cliente é meu, é daqui de Goiânia. Então, o anúncio que eu fiz, a única segmentação é a de geolocalização, somente aqui na região metropolitana de Goiânia. E deu muito certo, vocês viram? Então, nós, gestores de tráfego, o que nós precisamos fazer para nos reinventar? Foi o que eu fiz, que deu muito certo aqui. Eu não fico mais preso em ferramenta de anúncio, tá? Até porque a segmentação, se hoje a gente usar interesse, a gente não vai ter resultado nenhum. Vai vir só público desqualificado. Hoje eu mando nas campanhas dos meus clientes. Eu escrevo os roteiros, eu entrego os scripts para eles gravarem e eles me entregam um anúncio da forma que eu pedi. Mas como que eu faço isso? Primeiramente eu tenho que entender o mercado desse meu cliente, o público desse meu cliente e também o produto ou serviço desse meu cliente. Com base nisso, eu crio as ofertas para serem colocadas no anúncio e tornar esse anúncio atrativo para o público dessa empresa. Entendeu a diferença? Entendeu? O tanto que isso é um diferencial para o seu serviço? Porque hoje, velho, tem gestor de tráfego que cobra tipo 300, 400 reais só para subir campanha e não sabe nada além de gerenciador de anúncio. Mas o empresário ele já sabe disso. Ele sabe que esse cara aí, ele só sabe mexer em ferramenta de anúncio. E ele também sabe. Ele está pesquisando, ele sabe fazer um anúncio ali no gerenciador. Mas o cara que manja de anúncio, de comportamento de compra online, de criação de oferta, de copywriting, esse cara ele tem um diferencial e ele nem precisa prometer que vai vender milhões fechando o serviço com ele. Ele nem precisa cobrar muito caro para implementar esse tipo de serviço, porque é algo simples para nós aqui que trabalhamos com isso. Mas já é um puta de um diferencial para o cara que só sabe usar o gerenciador de anúncios. Então, por que reeducar o mercado também, né? Vamos voltar sobre esse assunto. Porque aquele cara que está preso no passado, para ele, o que dá certo no tráfego pago é a segmentação. É a segmentação que a gente faz. A gente tem conhecimentos de públicos secretos que vai trazer muitas vendas para esse cliente. E a gente sabe que hoje não é assim. Hoje o que manda é o criativo. Entendeu? Então, fica aqui esse vídeo. Claro que a gente está falando de o início da jornada de compra de uma campanha de anúncios, que é o anúncio, o posicionamento do anúncio. Claro que tem muito mais coisa além disso, mas é assunto para outros vídeos, tá? A gente está falando aqui do início da jornada, tá? Se você gostou desse vídeo, lembra de dar uma curtida aqui, comenta também alguma coisa, se possível compartilha, vai me ajudar bastante. Você está vendo aqui que esse vídeo ele é novo, né? Um canal novo, então o seu compartilhamento, o seu engajamento fará muita diferença, tá? Lembra de me seguir também nas redes sociais, vou deixar aqui os links. E se você quer contratar os meus serviços de anúncios online, você entra aqui nesse link abaixo também, preenche o formulário e marca uma call direto comigo. Fechado? Aquele abraço.